Fala, meus amigos, vamos aqui ao nosso radar da semana. Eu sou o Dato Vieira, analista de investimentos. Primeiro, agradecendo você que já é membro aqui dentro do canal, que tem acesso aqui de imediato a esse radar da semana, logo quando é produzido. E para quem está assistindo aqui um pouco mais adiante, aí, a partir de terça-feira, esse radar da semana, lembre-se, no decorrer dele, vou falar sobre Ibovespa, dólar, DI, S&P 500, petróleo, minério, Petrobras, Vale e os 5 principais índices setoriais existentes na B3, desde o setor de consumo, setor de energia, setor financeiro, materiais, imobiliário, o que está mais forte, o que está mais fraco, pontos que preocupam em relação aí a essa queda do Ibovespa nas últimas 3 semanas principalmente, e vou falar mais a respeito disso, o que precisa, quais são os pontos que a gente precisa ver alguma recuperação do Ibovespa para afastar a possibilidade de enfraquecer a tendência de alta de médio a longo prazo. Então vamos lá, lembre-se de deixar seu like, seu joinha, para quem aí está assistindo essa análise, deixa o like, joinha, compartilhe com pelo menos um amigo aí, se for útil para você em termos de leitura aqui do mercado ou mesmo na parte de aprendizado. Agradeço. Vamos lá, começando com o Ibovespa, a queda foi de 1,09% na última semana. E uma característica aqui que a gente pode observar é que a gente está tendo aqui 3 semanas consecutivas de queda, com fechamentos muito próximos das mínimas da semana. Fechamento abaixo da mínima da semana anterior e próximo das mínimas. É diferente aqui do que vinha acontecendo nesses movimentos aqui, ou seja, deixando sombra, enfim, não eram candles cheios de baixa, corpo grande de baixa, eram candles com corpos pequenos de baixa. Nada muito representativo que aumenta a chance de inverter. Quando você tem candles mais cheios de alta ou de baixa, como tá acontecendo, como aconteceu aqui, você aumenta a probabilidade de ter algo maior para cima. Então, ponto que preocupa no primeiro momento é o comportamento aqui desses 3 candles. Até quem gosta de padrão dos candles aí, os 3 corvos pretos, né? Reforça a chance de poder ter algo para baixo. Enfim, o caminho mais provável nesse momento é do Ibovespa testar essa zona de suporte que eu destaquei aqui. Essa zona de suporte, ela é proporcionada por região de 2 topos anteriores, essa primeira linha azul, na faixa aí dos 120.215 pontos. Vou dar um zoom aqui para ficar um pouco mais claro ali os números. Deixa eu só ampliar aqui. Isso, dá um zoom menos agora aqui. Então, 120.215, 2 topos anteriores. Depois disso, a gente tem aqui a região, essa linha aqui já é a região de 61,8% de retração de tudo que subiu. Então, de tudo isso aqui que subiu, é uma retração. Ponto importante, temos de retração do Fibonacci. Depois disso, a gente tem, deixa eu até ampliar um pouco mais aqui a tela, ficar assim, acho que fica melhor ainda para vocês visualizarem. Então, tem ainda o outro nível aqui, que seria mais um topo do Ibovespa, em torno de 118.755. Enfim, desde os 120.215 até essa região aqui, a gente tem 1, 2, 3 topos no gráfico semanal. Então, é uma região onde pode, a chamada mudança de polaridade, pode parar de cair e começar a subir. Qual o primeiro indício de recuperação para o Ibovespa? Quebrar a sequência de máximas descendentes do gráfico semanal. Primeiro indício de recuperação, que já está dentro de uma zona de suporte, essa aqui ficando ainda mais relevante a partir do ponto que se encontra, essa aqui é a região mais relevante. Então, o primeiro ponto é superar essa máxima. O segundo ponto, ou gerar um fundo nessa região aqui também, que enfim, tem que quebrar essa sequência de máximas descendentes. Outro sinal que ainda reforça um pouco mais a força compradora é fechar acima dessa mínima aqui, ou seja, fechar acima de resistências. Isso aumenta, deixa um rastro, um indício de força de comprador e que enfraquece a atual tendência de baixa vista de curto a médio prazo no Ibovespa, de curto prazo principalmente, para o índice. No gráfico diário, a gente pode perceber que na sexta-feira caiu novamente, caiu aqui na faixa de 1,73%. Eu falo novamente é porque basicamente vem caindo, cai aqui, cai, começou a cair, um dia de alta, queda, 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 um dia de alta, queda, 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 um dia de alta já tem outra queda. Então é aquele rastro no gráfico que está demonstrando o domínio por parte dos vendedores. Essa correção aqui foi basicamente fraca, na minha opinião, em termos de tempo. Foi curta. Consequentemente, a chance de vir mais para baixo, de ter um movimento muito longo para baixo, é menor, é mais baixa. Então, dessa forma, acredito que a minha expectativa seria do índice abrir caindo
respeitar aquela região em azul que eu mencionei e gerar algum processo de recuperação visto aqui no decorrer da semana no gráfico diário. Mas nesse momento, expectativa mais negativa. Mesmo que abra subindo e fique mais lateral, seria, na minha opinião, um dos piores cenários, que aumentaria bastante aí a probabilidade de ter algo maior para baixo no índice Bovespa. Então, de maneira geral, seguimos dentro de uma tendência de baixa de curto prazo, um viés de baixa nesse momento para o Ibovespa, corrigindo a tendência de alta de médio a longo prazo. Ela fica fraca, essa tendência aqui, se o Ibov passar a fechar aí, a ficar abaixo do 119.800 e até mesmo 118.755. Enfim, o Ibov vindo para baixo dessa região, que seria um cenário mais negativo de enfraquecimento do atual tendência de alta de médio para longo prazo, que vai ser revertida se o Ibovespa retornar para baixo dos 111.600 pontos. Lembre-se de deixar um joinha aí na análise, se ela for útil para você. No dólar, a gente tem aqui, ó, uma tendência de alta que atingiu algumas projeções. Eu vou pegar aqui no gráfico semanal do dólar, que já está aqui no gráfico semanal, pegar aqui a projeção de alta, a projeção alternada desse longo pivô de alta, 350, atingida. Beleza, aí tem outros níveis aqui para cima de resistência. Se eu olho também outra projeção que foi atingida do gráfico diário, vou tirar isso aqui anterior, se eu olho outra projeção que foi atingida do gráfico diário, foi a de 320. Esse pivô em cima desse pivô aqui menor. Ó, esse pivô aqui menor, que gerou o pivô aqui, a gente teve uma projeção dos 320 que foi alcançada, e a próxima projeção, 161,8%, lá nos 405, 5,405. O que chama a atenção dessa projeção, olhando para o gráfico semanal, é que vai começar a entrar numa zona importante de resistência aqui pelo gráfico semanal, que é na faixa dos 5.414 até depois 5.447. Então essa região aqui é uma região importante. Ó. Tem 1, 2, 3 níveis de topo aí para o dólar nessa região. Então, batendo aqui também tende a poder proporcionar alguma pressão vendedora, principalmente olhando para o gráfico diário, como houve a reversão desse topo aqui, aumentou a probabilidade de ter pelo menos mais duas novas máximas, por exemplo, de justamente buscar esses 404, 405 ou mesmo a região dos 414. Então, não tem sinal de baixa, o caminho mais provável para cima, para o dólar gerar algum indício de começar a enfraquecer a tendência, enfraquecer, não é mudar a tendência, de alta do gráfico diário de curto prazo, seria voltar para baixo da mínima do pregão de sexta-feira, voltar para baixo ali dos 251,5. Enquanto não fizer isso, permanece acima de níveis de resistência, que seria a antiga resistência e suporte. Então, enquanto não voltar para cá, segue com a expectativa de buscar as resistências que eu já mencionei aqui, os níveis importantes de preço que eu já mencionei. Então, Ibovespa inicia essa próxima semana para o dia 10 a dia 14 com viés mais de baixa, de poder testar o próximo nível de suportes. Dólar, com a expectativa de buscar os próximos níveis de resistência. Mesmo se o dólar abrir caindo e o Ibovespa abrir subindo, a expectativa ainda é de continuidade da atual tendência de curto prazo, de alta do dólar e de baixa do Ibovespa. Momento importante aí, essas próximas semanas de junho são muito importantes para o Ibovespa em termos de definição aí da força de compradores e vendedores. Olhando aqui para o DI também fez uma sinalização importante aqui, ó, que foi superar esse topo. Então, se eu olho para o gráfico semanal, aqui está o gráfico semanal, isso aqui era a estrutura de baixo do gráfico semanal. O que aconteceu aqui? Foi quebrada a estrutura de baixo. Já vinha dentro de um viés de alta e ampliou aí os juros futuros aqui no Brasil, gerando um sinal mais negativo. O que chama atenção é no gráfico mensal. A gente pode observar aqui, ó, que essa é uma região essa que foi superada, mas é a região outra anterior aqui de fundo que tende a funcionar como resistência, uma região em torno de 11,38 até um patamar ali de 11,58. Então, aqui seria um ponto de testar e pode perder força nessa região. Qual o indício de perda de força que seria bom para a nossa bolsa? Lembrando que a nossa bolsa tem uma correlação negativa com os juros, né, com a Selic, com os juros futuros, enfim. Se a gente tem juros futuros com cenário de alta, nossa bolsa cenário de baixa. Normalmente o que acontece, nem sempre isso vai ser verdadeiro, mas na maioria das vezes sim, por isso a correlação é negativa. Quando um está para um lado, o outro está para o outro. Nesse momento, juros está para cima e nossa bolsa para baixo. Expectativa de juros futuros alto. E aqui a gente tem
a nossa bolsa para baixo. E aqui, qual que mudaria esse contexto aqui, ó? É começar a quebrar essa sequência aqui, porque aqui, ó, veio um sinal de baixo, mas já reverteu para cima. Então, a expectativa ainda é de poder ter algo maior para cima aqui no DI, de testar as resistências que eu acabei de comentar. O que teria que acontecer é voltar a fechar abaixo dessa região que fechou acima aqui, ó. Voltar para baixo dessa região aqui, em torno ali primeiramente dos 11,03 ou 11, e depois perdendo ali os 10,77. Seria um primeiro indício de enfraquecimento dos juros futuros em relação aí a trazer uma expectativa positiva também para a nossa bolsa. Olhando aqui para o S&P 500, e aí falando, nossa bolsa está divergindo das bolsas pelo mundo de maneira geral. Começando aqui a olhar pelo gráfico semanal do S&P 500, o que aconteceu nessa última semana? 1,32% de alta. O S&P 500 fez nova máxima histórica e ele reverteu uma formação de topo que parou em cima do nível de suporte. Antiga resistência. Reverteu aqui para cima, criou uma expectativa de poder ter algo maior aqui para cima, ter novas máximas aí nessas próximas 2 semanas. É o que acontece em média, não é o que sempre vai acontecer, mas é o que acontece em média. Então temos aí um cenário positivo na Bolsa Americana. E olhando aqui para o gráfico diário, para mudar a tendência, primeiro, para o gráfico semanal, para mudar a tendência de alta de médio prazo, teria que retornar para baixo dos 4,953. Para mudar a tendência de alta do gráfico diário, teria que voltar para baixo dessa mínima desse fundo aqui, que é 5,191, ou seja, diário para cima, semanal para cima, mensal para cima e o último pregão, sexta-feira, é o responsável pela máxima histórica, a última semana máxima histórica, esse mês a máxima histórica. Enfim, está tudo alinhado para cima lá, sem indício de perda de força, enquanto a gente está dando alguns sinais de enfraquecimento das nossas... Já tem uma tendência de baixo de curto prazo, mas enfraquecendo a tendência aí de prazos maiores como o gráfico semanal e até principalmente do mensal, que vai passar por um momento importante agora de avaliação dessa tendência de prazo maior, de enfraquecer ou voltar a ganhar força. Olhando aqui um ponto também, mais um ponto que traz vamos dizer assim, uma preocupação, né? O barril do petróleo segue dentro de uma tendência de baixa, mas eu vou colocar aqui no gráfico semanal, e segue dentro do movimento de baixa, que ele, para manter uma expectativa positiva, ele deveria ter ficado acima da região do lado dos 84,50. Quem lembra bem, quem vem acompanhando esse radar da semana aqui sabe que eu comentava bastante sobre isso. Ficar acima desse patamar. Não conseguiu, passou a usar essa região como resistência, afundou. Semana passada veio testar nível de suporte, que está aqui embaixo, em torno de $77, até um patamar de $76 praticamente, chegou próximo aqui, deixou uma sombra inferior, mas ainda assim, se eu olho para um gráfico, se eu olho para o tempo que levou para subir aqui, esse tempo também para cá, ainda aqui teria espaço no tempo para poder ter algo mais para baixo, buscando suporte mais abaixo, como por exemplo a região dos $74, que é um patamar que gerou suporte aqui para cá e reforçou essa região de suporte de 76, depois $74. No gráfico diário, dá para perceber que a tendência é de baixa, um forte movimento de baixa, seria menos provável fazer isso aqui, ou vir aqui em cima, menos provável, mas primeiro indício de enfraquecer a atual tendência de baixa de curto prazo, o barril do petróleo voltar para cima dessa região aqui, ou seja, passar a trabalhar, passar a ser negociado o barril acima de $81. Seria um sinal um pouco mais positivo, mas por enquanto, qual seria o caminho mais provável? Bate aqui na média ou vem até um pouquinho mais acima, testa essa região aqui e gera o topo descendente e volta a ter um movimento buscando a região mais dos 76 e depois $74. Esse é o caminho mais provável que teríamos aí para o barril do petróleo. E o minério, no minério a gente teve o quê? Uma forte queda, veio aqui para romper, ele fez 3 semanas para cima, fez 3 semanas aqui de lado, rompeu para cima, opa, agora sim, agora tem uma expectativa mais positiva. Testar as resistências. O que aconteceu na sequência? Reverteu o sinal. Muito ruim o sinal que aconteceu aqui, essa reversão. E aí piorou a situação que na semana passada ele veio e perdeu a mínima desses 3 candles da correção. Então ele quebrou, no gráfico diário vai ficar mais claro que eu vou mostrar aqui, ele quebrou uma estrutura de alta que tinha aqui, ó, quebrou essa estrutura de alta e criou uma expectativa mais baixista para o minério. Então, de maneira geral, a gente passa aí por um viés de baixa no minério, então um sinal um pouquinho mais negativo, e olhando para deixa eu voltar aqui para o gráfico do minério,
voltando aqui, olhando para um gráfico mensal, dá para perceber que veio aqui para baixo, subiu, bateu na média e já está perdendo força novamente. Então, de maneira geral, o cenário do minério não ficou legal no curto prazo, o cenário do dólar também não está legal no curto prazo. São pontos que afetam a nossa bolsa, porque a gente está falando de ações que, como Petrobras e Vale, que tem um peso grande no índice, e eu vou mostrar aqui, Vale não está bem não. Não está bem. O Petro deu um sinal negativo na sexta-feira, ó, queda forte de 3,75%. Se a gente pode olhar para um gráfico semanal de Petro, tinha gerado aqui um sinal positivo e perdeu força. Gerou um sinal positivo e perdeu força. Fechou abaixo da média novamente. Então, a expectativa de poder vir para baixo. Oscilou abaixo dessa mínima aqui, ó. Oscilou abaixo dos 36,41, a Petro reforça a chance de continuar um processo de queda rumo à região lá dos 36, quem lembra dos 36, dos 34,50, depois na faixa dos R$ 33 são os níveis próximos de suporte para a Petro. Gráfico diário da Petrobras. Estava ali, tá indefinido ainda, mas com viés de baixo. Por quê? Porque girou um topo para baixo do topo anterior, para baixo do topo anterior, e podendo estabelecer uma tendência de baixa de curto prazo. Se oscilar abaixo desse 36,41 que eu já mencionei, a Petro reforça uma tendência de baixa, a gente pode inclusive fazer aí projeções de queda, desde projeção aqui alternada, que seria essa projeção aqui, que seria 35,59 e depois 33,68, até mesmo projeção clássica, seria o primeiro pivô aqui, aí é projeção clássica 33,30, basicamente, projeção coincidindo com fundos anteriores. Então, seria um caminho mais provável para a Petrobras. A Petro, nesse momento, está apoiando a operação de compra? Não, não está. Ela apoiaria mais se ela viesse a romper isso aqui. Então, ela até começou bem aqui, ó, por ter fechado aqui em cima, criou uma expectativa positiva. Esse candle era um pequeno para ser de alta, já não foi, já oscilou abaixo da mínima, não ficou legal. Tentou subir de maneira fraca e força para baixo das médias. Então, não tem sinal de compra na Petrobras nesse momento aqui não. Falando de swing trade, tá mais para olhar para a ponta vendedora do que ponta compradora, por conta do que eu já comentei aqui no papel. E a Vale? Vale 3 na semana primeira aqui da Vale, muito mal, queda de 4,41%. Olha só, 3 semanas forte de baixa. E lembra que eu falei do Ibovespa? 3 candles mais fortes de baixa, mais cheios, candles grandes. Chance mais provável de Vale caminhar para essas regiões aqui, ó. Ou seja, por um patamar de 59,70, R$ 60,59,70, depois tem uma região em torno de 58,30 e na sequência na faixa dos 56,90, R$ 57,00. Então são os 3 níveis mais significativos de suporte para a Vale 3 nesse momento. Então, a expectativa de buscar esses níveis de preço. Por quê? Porque, olha só, 3 semanas de queda. A gente teve aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que levou 6 semanas subindo, ela devolveu em 3. Muita força vendedora aqui. Logo, qual o caminho mais provável? Mesmo que essa ação suba, eu monitoraria muito mais trabalhar na venda de swing trade. Ou seja, monitoraria o movimento de correção, seja lateral ou de alta, para focar em buscar a operação de venda no papel. É o que mais me chamaria atenção. Por exemplo, quem chegou a abrir compra aqui nessa ação de um fundo, já gerou stop nessa perda de mínima, ou na perda da mínima da sexta, reforça essa chance de stop na operação de swing trade na Vale 3. Alinhada com o que está acontecendo ali no minério, na perda de força lá do minério. Indo aqui para a gente falar dos setores, começar aqui a falar do setor de consumo, a gente vê aqui que a tendência, o cenário está mais negativo, que é zigue-zagues descendentes. Então, aqui gerou um candle de indefinição em cima de um nível de suporte, mas pela força que foi esse aqui, para o candle de definição, a expectativa seria de ter algo mais para baixo. O que começaria a dar um indício de força é superar essa máxima aqui. Bateu no suporte, indefiniu no suporte, gerou a superação da máxima desse candle anterior, já é um sinal mais positivo dentro do setor de consumo, se fosse superar ali os 2.730. Tá? Mas por enquanto, pelo andar da carruagem, está apontando para vir caminhar aqui para essa região de suporte na faixa ali dos 5.330, 2.540 a 2.493.
Então é o caminho mais provável. No gráfico, olha, dá para observar até o que está acontecendo no gráfico diário, né? Força para cair, fraqueza para subir, apontando mais para baixo. Reforçando o que eu acabei de falar no gráfico semanal. Setor de energia, fechou em alta. Tiveram 3 setores que fecharam em alta: energia, financeiro e imobiliário. Vou falar a respeito desses setores. Mas começando pelo setor de energia, fechou em alta, mas respeitou a média. Fechou abaixo, não conseguiu fechar acima. Então, nós tivemos aí uma sinalização mais negativa em termos de fechamento, né? Por quê? Porque ele vai lá em cima e volta e fecha aqui embaixo. Oscilação abaixo dessa mínima aqui reforça a chance de vir aqui para baixo. Ou seja, se oscilar abaixo dos 86,870. Gráfico diário, topaço, né, descendente. Então, o caminho mais provável é de ter algo realmente para baixo. Se conseguir reverter esse topaço, aí a gente volta a trazer realmente uma expectativa mais positiva, porque seria uma bela reversão. Para ter essa reversão tem que ter bastante força compradora, que por enquanto está apontando mais para baixo aqui. E olhando agora para o setor financeiro, lembrando que o IEX é o setor ainda mais forte, está brigando ali entre as médias. Se pegar o setor financeiro, está abaixo das médias, fechou em alta de 1,08%, mas se a gente observar, vem aqui nos zigue-zagues descendentes. E perdeu força justamente ao testar a região de fundo anterior. Para gerar força aqui dentro do setor financeiro, o que precisa acontecer? Um fechamento de uma semana aí, primeiramente para cima dos 12.510, mas o ideal é acima da média móvel exponencial de 10 períodos. Isso seria um sinal bom de enfraquecimento da tendência do zigue-zague descendente aqui do setor financeiro. Para quebrar a estrutura de alta mesmo, teria que vir aqui para baixo. Mas, devido ao tempo que já vem caindo aqui, vai reforçando algo para baixo. Como é que foi o diário? O gráfico diário aqui, a gente teve um sinal basicamente também aqui, quase que de um topo aqui. Perdeu a mínima da sexta-feira, reforça a chance de queda. Lembrando que pelo gráfico diário, segue dentro de uma tendência de baixa. Então, viés de baixa dentro do setor financeiro. O outro setor, o setor de materiais, é o mais fraco de todos nesse momento. Por quê? Porque já tem um baita pivôzão de baixa, que a gente pode fazer projeção aqui para baixo, ó, baita projeção de baixa, falando lá dos 116, 4873, é o caminho mais provável de testar seus próximos suportes. Qual a região mais relevante de suporte? 5.230 a 5.100. 5.230 a 5.100, onde vai passar para a primeira projeção de queda ali de 61,8% e 5.116. Então, cenário mais negativo, setor de materiais que a gente está falando é de Vale, de Suzano, de Klabin, de Semin, CSN, enfim, ativos aí do setor de materiais, bem negativo o setor aqui nesse momento, sem sinal positivo e até mesmo a tendência do gráfico diário muito forte. Mesmo que tenha uma semana positiva, ainda vai aumentar a probabilidade de poder ter algo para baixo. Logicamente, a gente vai avaliar esse movimento aí de possível subida, caso venha acontecer. Principalmente eu posso testar níveis de suporte. E por último aqui o setor imobiliário, que terminou a semana gerando um topo no gráfico diário. No gráfico semanal, isso aconteceu ao tentar voltar ali para cima da média, superou a máxima do que no anterior, mas nada muito significativo. Para mim, para que o setor imobiliário gere algo mais relevante para cima, ele tem que voltar para cima desse patamar aqui, ó, que aí seria voltar para cima do fundo anterior e mais esse patamar, mais as médias, ou seja, uma região ali que vai de 890 até 897. Veio para cima dessa região, chance maior de subida. Por outro lado, oscilou abaixo dessa mínima aqui, ó, que é ali na faixa dos 826, chance mais provável da gente caminhar para cá, para essa região aqui. Então, o que é que nós temos de maneira geral? Resumindo aqui, a gente tem um cenário negativo aqui para a nossa bolsa, mas chegando em pontos importantes. Até os índices também estão em pontos importantes de suportes. Então, o que vai ser importante é como é que vai reagir em cima desse suporte. Pode perder o suporte, oscilar abaixo desse nível de suporte, mas acontecer alguma correção, alguma sinalização de força em cima desse nível de suporte seria algo realmente importante para que a gente possa ver aí a bolsa começar a dar indício de reverter a tendência de baixa de curto prazo e até mesmo sustentar a sua tendência de alta de médio a longo prazo. É isso, amigos. Muito obrigado por sua
valiosa atenção, lembre-se de deixar seu like, seu joinha, compartilhe aqui esse vídeo demais, e um grande abraço principalmente a você que é membro aqui dentro do canal. Até mais.